Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Graças ao Senhor pela abertura da reunião de hoje, pelas palavras do nosso irmão, porque elas de fato vão de encontro ao nosso propósito aqui, né? Por que motivo nós estamos considerando esse assunto que estamos considerando? A veracidade da Bíblia. O que nos interessa nesse assunto? Em particular, nós terminamos a nossa última reunião, né, no último sábado em que tivemos a oportunidade de conversar sobre esse assunto. Nós terminamos com a formação do cânon do Antigo Testamento. Não deu tempo de nós falarmos da formação do cânon do Novo Testamento. E ao terminar a reunião, o Edson me sugeriu, e outros irmãos depois confirmaram também esse sentimento, de que nós não fôssemos direto ainda para o cânon do Novo Testamento, mas que nós dessemos ainda mais alguns minutos de atenção ao assunto dos livros apócrifos do Antigo Testamento, que foi onde nós terminamos a reunião passada. E por que razão? Bom, a razão mais aparente, mas por detrás dela está a razão principal, é que é nesses livros apócrifos, onde reside a diferença entre o cânon protestante, se queremos chamar assim, o cânon dos evangélicos ou dos protestantes, e o cânon dos católicos. São as duas principais tradições cristãs que nós temos aqui no Ocidente, né? Na verdade, existe uma outra tradição também muito antiga, que é a Igreja Cristã Ortodoxa Grega, né? Mas nós não estamos sequer considerando o cânon deles, porque simplesmente não existe um cânon cristão ortodoxo grego, mas vários, à medida de que essa igreja foi se dividindo nas igrejas nacionais ali da Grécia, da Turquia, da Rússia. E aí cada uma delas tem um cânon diferente, então não dá nem para falar em um cânon da igreja ortodoxa, porque são muitos cânones que aceitam todo tipo de quantidade de livros que você imaginar. E também essa tradição cristã ortodoxa grega não é uma tradição que faz parte da nossa realidade aqui, né? Na América, na Europa, são muito poucos. Então, basicamente, a tradição cristã no Ocidente se divide entre a tradição evangélica ou protestante, se você quiser assim, e a tradição católica. Então, e a diferença entre o cânon protestante e o cânon católico são basicamente esses livros, os chamados apócrifos, ou também chamados assim pelos próprios católicos, deuterocanônicos, né? Então essa é a razão, porque o irmão nos pediu e nós faremos isso. Nós vamos dar ainda um pouco mais de atenção a esse assunto dos livros apócrifos. E por que é que nós vamos focar nesses livros que são a diferença entre o cânon católico e o cânon protestante? Porque a maneira que o católico enxerga o cânon e a maneira que o protestante enxerga o cânon, ela revela uma diferença fundamental e que é de crucial importância para as nossas vidas práticas. Conforme nós já dissemos na reunião anterior, um argumento católico muito comum é dizer assim: olha, os protestantes precisam ser mais agradecidos, porque a Igreja Católica foi quem nos deu a Bíblia. A Igreja Católica fez a Bíblia. A Igreja Católica foi quem disse: isso daqui é Escritura, isso daqui não é Escritura. Então, a Igreja foi quem formou, quem determinou o cânon, não é? Enquanto que nós dizemos assim que a Igreja reconheceu o cânon. Foi isso que nós dissemos na reunião passada, né? Isso não é só uma diferença de teologia. Isso não é só uma diferença doutrinária. Isso é uma diferença muito prática. Por quê? Porque se a igreja definiu, determinou, escolheu, ou escolha você aí a palavra que você preferir, se a igreja formou, se a igreja decidiu qual é o cânon, quais livros fazem e quais livros não fazem parte da palavra, então segue-se que a lógica é implacável. A igreja é a autoridade sobre a Bíblia.
A igreja foi quem definiu quem é o cânon, a igreja foi quem formou o cânon. Portanto, o magistério do Vaticano, o magistério da igreja é a autoridade suprema, sob a qual a autoridade das escrituras está sujeita. A igreja é a autoridade suprema e a escritura é uma autoridade menor e sujeita, porque foi a igreja quem formou a escritura. Mas não é assim que nós entendemos. Nós entendemos que a igreja foi determinada pela palavra de Deus. Foi Ele quem fundou a igreja, foi o nosso Senhor Jesus Cristo quem fundou a igreja, e pela sua palavra Ele a tem edificado. Portanto, é a igreja, é a palavra quem forma a igreja, não a igreja quem formou a palavra. E na introdução que o nosso irmão fez, ele citou o Salmo 19, né? E no Salmo 19, então, ele fez essa abordagem dizendo que a mesma palavra de Deus que pôs em ordem o universo, é essa palavra que põe em ordem o homem. Está vendo como que a palavra precisa ter esse lugar? Esse é o lugar adequado dela? Se nós entendemos que foi a igreja quem formou a Bíblia, então nós não daremos à palavra a oportunidade de ela nos formar. Se a igreja foi quem ordenou, se a igreja foi quem determinou, definiu, decidiu o que é que faz parte da Bíblia, então nós não daremos à Bíblia a oportunidade de decidir e de ordenar o que quer que seja sobre nós. Essa é a questão fundamental. É a igreja que tem autoridade sobre a Bíblia ou é a Bíblia que tem autoridade sobre a igreja? E isso de forma geral, né? Mas nós precisamos levar essa questão ao Senhor de maneira particular. Somos nós que temos autoridade sobre a palavra ou é a palavra que tem autoridade sobre nós? Você percebe o quanto essa questão é fundamental e o quanto ela é essencial? Então é por isso, por essa razão, que nós concentraremos ainda algum tempo explicando por que nós entendemos que não é correta a visão católica de que a igreja formou a palavra, que a igreja escolheu, decidiu quais são os livros que fazem parte da Escritura. Fosse assim, nós não poderíamos entender que é a palavra que tem autoridade sobre nós, e sim o contrário. Então, entenda que não é uma diferença doutrinária e teológica, é uma diferença muito prática e que diz respeito à autoridade eterna de Deus e de sua palavra sobre a igreja como um todo e sobre cada um de nós em particular. Amém? Se nós entendermos tudo que eu pretendo explicar e ajudar os irmãos aqui nessa noite, se nós entendermos tudo isso racionalmente, nós sairmos aqui com a conclusão: os católicos estão errados e os evangélicos estão certos a respeito da Bíblia. Que pobreza. Que pobreza. A conclusão que eu gostaria que nós saíssemos daqui essa noite é: a palavra é a autoridade final. Essa é a conclusão. A palavra de Deus é a autoridade final. Sobre tudo, sobre todos os assuntos. Sobre os assuntos eclesiásticos, sobre os assuntos da igreja, mas também sobre os assuntos da vida de cada um daqueles que compõem a igreja. Nós. Amém? Então, muito bem. Então, vamos dedicar mais algum tempo ao assunto dos apócrifos. Nós já dissemos quais são eles, nós já mostramos o período em que eles foram escritos, o período intertestamentário, nós já dissemos muita coisa na reunião passada e eu não quero me repetir para nós não tomarmos tanto tempo. Então, o que eu gostaria de fazer hoje, para nós nos aprofundarmos no estudo deles, é aplicar aqueles princípios. Eu vou repetir para os irmãos, talvez você tenha aí as anotações da reunião anterior. Se você não tem, eu vou apenas repetir quais são os 5 princípios que a própria palavra ensina sobre quais escritos são inspirados ou não são. O primeiro deles, esse escrito é autorizado, ou seja, ele afirma vir da parte de Deus. O segundo, ele é profético, ou seja, ele vem de um profeta, ele foi escrito por um servo de Deus. E nós já discutimos, não podemos perder tempo nos repetindo, que profeta não é só aquele que adivinha o futuro, né? Ele é aquele que profere, que fala em nome de Deus. Então, autorizado, profético, confiável. Confiável fala a verdade sobre Deus, sobre o homem, etc. É verdadeiro, né? Pode ser uma outra palavra para confiável. Autorizado, profético, confiável, dinâmico, ou seja, contém o poder de Deus que transforma as vidas. Em quinto e último lugar, ele foi aceito, ele foi reconhecido pelo povo de Deus logo que ele foi escrito.
e, principalmente, para a comunidade original para a qual ele foi escrito? Né? Essa é a quinta pergunta. Então, nós vamos ler alguns trechos aqui dos apócrifos. Eu trouxe aqui uma Bíblia católica. Eu vou citar para você as referências. Você não vai ter condição de me acompanhar, porque você não tem aí uma Bíblia católica, mas você anote as referências. Essas Bíblias estão disponíveis numa biblioteca, elas estão disponíveis nas livrarias, elas estão disponíveis online, né? Você pode consultar online depois as referências, se você quiser conferir o que eu estou dizendo aqui. Mas, apenas para que não haja confusão nenhuma, eu vou dizer qual é a Bíblia que eu estou lendo, qual versão, para que não haja conflito aí de traduções, né? Por exemplo, uma tradução muito comum aqui no Brasil da Bíblia católica é chamada Bíblia Ave Maria, que a maioria dos católicos consideram, inclusive os católicos mais estudiosos, consideram uma tradução ruim, né? Então eu estou lendo uma outra, que é considerada uma boa tradução, que é a Bíblia de Jerusalém, certo? Ela tem o imprimatur, né, a autorização oficial do Papa para que ela fosse publicada. É uma Bíblia comentada, como nós também temos as nossas. Muitos aqui conhecem a Bíblia Vida Nova, a Bíblia de Genebra, né, que tem notas de rodapé. Por isso que ela ficou desse tamanho aqui. Porque ela tem notas de rodapé nos versículos e ela tem introduções. Então, introdução aos Salmos, introdução aos livros de sabedoria. Então ela acabou... E tem os livros deuterocanônicos, né? Então ela ficou desse tamanho aqui. Mas esse tamanho todo não é só por causa dos apócrifos, é também por causa dos comentários, certo? Então essa é a Bíblia que eu vou ler alguns trechos para os irmãos dos livros apócrifos. Em primeiro lugar, antes que eu leia esses trechos, por que razão foi que os católicos incluem os textos? Antes, porque eu vou gastar, claro, a maior parte do nosso tempo dizendo por que é que nós rejeitamos. Mas por que é que os católicos não rejeitam? Por que é que os católicos incluem esses livros no seu cânon? Basicamente, o argumento principal dos católicos é que esses livros vêm da Septuaginta, e nós já dissemos o que é na reunião passada, né? A Septuaginta, a tradução para o grego, feita na cidade de Alexandria, nesse período intertestamentário, né? As escrituras eram em hebraico e aramaico, o Velho Testamento, e ninguém mais falava hebraico. O aramaico também já estava se perdendo, o grego era a língua principal nesses dias, o aramaico estava já caindo em desuso, o hebraico já tinha caído em desuso há muitos anos. Então, os sábios, tradicionalmente 70 sábios, por isso que a tradução se chama Septuaginta, na cidade de Alexandria, aquela da biblioteca de Alexandria, né, no Egito. 70 sábios traduziram do hebraico e aramaico para o grego as escrituras. Então, os estudiosos católicos afirmam que essa tradução, a Septuaginta, continha os deuterocanônicos. E essa era a tradução da Bíblia que os apóstolos e que Jesus possuíam. Essa, vamos dizer assim, era a Bíblia de Jesus. A Bíblia de Jesus, a Bíblia dos dias de Jesus, era a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, já que o Novo Testamento começou a ser escrito depois da morte de Jesus, correto? Então a Bíblia que Jesus tinha, o Antigo Testamento que Jesus tinha, ou que era corrente nos dias de Jesus, era a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, e a Septuaginta inclui os deuterocanônicos. Muito bem, ponto principal desse argumento. Primeiro, não existe a Septuaginta, existem 3 documentos, e os mais jovens delas são do século IV, certo? Então tem 3 versões principais da Septuaginta, que são conhecidas como os códices. Códice sinaítico, Códice Vaticano, o nome já sugere, é o que está guardado lá no Vaticano, e Códice Alexandrino, que foi encontrado em Alexandria, no Egito, que é onde ela foi produzida, certo? Então você tem um Códice Alexandrino, de Alexandria, no Egito, onde ela foi produzida, um Códice Vaticano, que está lá no Museu do Vaticano, e o Códice Sinaítico. Acontece o seguinte, esses 3 códices não trazem os mesmos apócrifos entre si. Entende isso? Alguns dos códigos trazem, por exemplo, 3º e 4º Macabeus. Não só 1º e 2º Macabeus.
primeira e segunda Esdras. O Códice Sinaítico traz, por exemplo, no Novo Testamento, livros que os católicos e os evangélicos rejeitam. Por exemplo, o Pastor de Hermas, que é um pseudepígrafo do Novo Testamento, Epístola de Barnabé, outro pseudepígrafo do Novo Testamento. O Códice Sinaítico da Septuaginta tem esses livros. Então, os 3 códices, as 3 versões da Septuaginta não são iguais entre si, eles não trazem os mesmos apócrifos. E mais importante, nenhum deles, eles não são iguais entre si e não são iguais ao cânon católico. Deu para entender isso, irmão? Então esse argumento, infelizmente, é inválido. A Igreja Católica diz que aceita os deuterocanônicos porque eles estão na Septuaginta. Porém, as 3 versões da Septuaginta não trazem os mesmos apócrifos e nem mesmo nenhuma das 3 trazem o mesmo cânon que o cânon católico. Certo? Outro ponto importante, esse é o primeiro. Não há um cânon alexandrino, não existe um cânon da Septuaginta. A Septuaginta tem 3 cânones diferentes. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o lar, a origem do cânon do Antigo Testamento não é em Alexandria, no Egito, né? A propriedade, vamos dizer assim, né? A propriedade intelectual, ou melhor, a propriedade espiritual do texto do Antigo Testamento, a residência, a casa do cânon do Antigo Testamento não é Alexandria, no Egito. A casa do cânon do Antigo Testamento é Jerusalém. Né? Os judeus tinham o seu próprio cânon, não é algum tradutor lá em Alexandria que vai dizer quem é o cânon dos judeus. Os judeus tinham o seu cânon. E qual é o cânon do judeu? O cânon do judeu, que até hoje existe, é chamado Bíblia Hebraica, pode procurar lá na internet, a Bíblia Hebraica corresponde exatamente ao nosso Antigo Testamento, sem os apócrifos, certo? Esse é o cânon dos judeus. E por que isso nos interessa? Bom, esse é o cânon dos judeus, não necessariamente só porque é o cânon dos judeus deve ser o cânon dos cristãos. Então é porque é que nós, os evangélicos, consideramos que o cânon dos judeus deve ser o mesmo cânon nosso do Antigo Testamento, e não um suposto cânon alexandrino lá no Egito. Por que é que nós entendemos isso? Abra comigo, por favor, Romanos 5, 1 a 4. Veja que coisa interessante Paulo vai dizer aqui. Tem uma outra citação, e eu encontro essa segunda citação depois para os irmãos, mas a citação de Romanos 9 vai nos servir. Romanos 9, 4. Veja só. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação ou a lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Se você prestar atenção aos detalhes desse texto, ele vai repetir a mesma ideia, dizendo que as promessas, que as alianças, que as leis são dos judeus. Há uma outra ocasião aqui que eu anotei a referência errada, mas tem uma segunda referência a isso, onde ele diz assim, qual a vantagem do judeu? Muita, sobre todos os aspectos. E aí ele vai dizer uma coisa semelhante ao que nós lemos aí em Romanos 9. É deles que vêm os oráculos de Deus. 3:2, né? É isso aí, Romanos 3:2. É deles que vêm os oráculos de Deus. E em Romanos 9, que nós lemos aqui, também é a mesma coisa. Pertence-lhes a glória, as alianças, a lei, a legislação, a lei, o culto e as promessas. Ou seja, as alianças, o texto, o cânon do Antigo Testamento pertence aos judeus. E nós, a igreja do Novo Testamento, nós herdamos dos judeus. E qual é a evidência disso? Não é só esse pequeno detalhe que aparece aqui no texto de Romanos, tanto no capítulo 3, quanto no capítulo 9 que nós lemos aqui. Paulo dizendo que é dos judeus as alianças, é dos judeus as promessas. Você vai perceber ao longo de todo o Novo Testamento, nós vamos citar aqui apenas Mateus 23, abra comigo por favor, Mateus 23, que é exatamente esse cânon, que é o cânon dos judeus, conforme nós lemos lá em Romanos 9, é deles as alianças, são deles as promessas, é desse cânon dos judeus, a quem pertencem as promessas e as alianças,
que Jesus vai mencionar aqui em Mateus 23, 35. Na verdade, todas as citações que os discípulos, que os apóstolos fazem do Velho Testamento têm essa característica, tá? Mas eu vou citar um texto aqui em que ela fica clara. 23, 35. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Está vendo o que o Senhor está falando aqui? Na verdade, não me interessa a exegese do texto. Eu quero apenas chamar a atenção para um detalhe que não faz parte da exegese do texto. O Senhor não disse aqui o sangue de Abel e o de Zacarias. Percebe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Ou seja, sabe o que o Senhor está fazendo aqui? Ele está colocando o Antigo Testamento inteirinho em ordem cronológica. Abel foi o primeiro assassinado pelo seu irmão. Zacarias foi o último. O último aonde? No cânon judaico. O cânon judaico começa com Gênesis e termina com 2 Crônicas. A lei, os profetas e os escritos. Essa é a ordem, né? A divisão tríplice do cânon hebraico. A lei, os profetas e os escritos. Então, o cânon, a Bíblia hebraica, começa em Gênesis e termina em 2 Crônicas. E é exatamente isso aqui que Jesus está fazendo. Ou seja, está dizendo que vai cair sobre aquela geração o sangue desde o primeiro até o último. Aqui, num detalhe tão pequeno, Jesus está colocando o começo e o fim do cânon do Antigo Testamento. Começa em Gênesis, termina em 2 Crônicas. Por quê? Porque essa é a ordem cronológica. Se você se lembrar um pouquinho da nossa reunião passada, você vai lembrar que essa é a ordem cronológica do Antigo Testamento, né? Começa em Gênesis e termina em 2 Crônicas. E os profetas? Porque a nossa Bíblia termina com os profetas, certo? Os profetas escreveram no período dos reis. E os reis estão narrados nos livros de Samuel, Reis e Crônicas, certo? Então, historicamente, o Antigo Testamento é de Gênesis a Crônicas. E os profetas, e Salmos, e Esther, e Esdras e Neemias, eles estão nesse período. Deu para entender? Nenhuma confusão aqui? Porque o nosso Antigo Testamento termina com os profetas. Mas cronologicamente ele termina em Crônicas. Os profetas escreveram e falaram no tempo dos reis. Tudo bem? Ficou claro isso? Então o que Jesus fez é justamente pôr o Antigo Testamento em ordem cronológica, começando em Gênesis e terminando em Crônicas. Desde o sangue de Abel, que foi o primeiro, até o sangue de Zacarias, que foi o último lá em 2 Crônicas, se eu não me engano, 24. Então, Jesus está aqui dando uma das evidências, e se você observar ao longo dos evangelhos e das epístolas, o uso que os apóstolos fazem do Antigo Testamento, eles estão fazendo uso do cânon hebraico, do cânon judeu. Você vai ver Jesus nos evangelhos o tempo todo discordando dos fariseus a respeito da interpretação que eles faziam das Escrituras, mas nunca sobre a extensão das Escrituras. Os fariseus, que também não aceitavam, né, o partido conservador, né, o partido conservador dos judeus, chamado os fariseus, eles aceitavam exatamente o mesmo cânon que os judeus aceitam até hoje e que é o nosso Antigo Testamento. Então você nunca vai ver o Senhor Jesus e os seus discípulos em discordância com os fariseus sobre a extensão do cânon do Antigo Testamento, sobre quais eram os livros. Você vai ver Jesus em discordância com os fariseus sobre a interpretação que eles faziam das Escrituras, mas nunca sobre a extensão das Escrituras. Então, esse é um ponto importantíssimo. Nós, os evangélicos, nós usamos o mesmo cânon dos judeus porque nós fazemos exatamente como Jesus e os apóstolos faziam. Eles usavam o mesmo cânon de Jesus e dos judeus. Jesus e os apóstolos usavam o mesmo cânon dos judeus. Embora eles usassem a tradução Septuaginta, eles usavam a tradução Septuaginta, mas eles consideravam canônicos dentro da Septuaginta, que tinha uma porção de coisa, como nós já discutimos, dentro da Septuaginta, eles, Jesus e os apóstolos, consideravam canônicos apenas os que nós consideramos canônicos, e não os deuterocanônicos, os apócrifos. Perfeito? Até aí está claro, irmãos? Deu para entender? Então, muito bem. Diferença da Septuaginta e o cânon hebraico. E por que nós adotamos o cânon hebraico? Porque
aos judeus, conforme disse Paulo lá em Romanos, a eles pertencem os oráculos de Deus. O Senhor falou a eles e nós nos beneficiamos disso, certo? Então isso quanto ao cânon do Antigo Testamento. Agora, deixando isso claro, porque isso explica por que é que os católicos aceitam os deuterocanônicos, e aí por que nós discordamos do motivo que eles aceitam, agora nós vamos então olhar para os apócrifos. Vamos fazer isso, tá? O meu conselho, número 1, irmão, é que você não perca tempo com os apócrifos. Não gaste o seu tempo com os deuterocanônicos, tá? Mas, caso você seja um daqueles que acham que sempre alguém está escondendo alguma coisa de você, né? Ah, por que será que não pode ler? São livros proibidos. Então, o meu segundo conselho é, leia os apócrifos. O meu conselho número 1, o conselho principal é, não leia os apócrifos. Mas, se você é daqueles que tem que ver por si mesmo, senão você não acredita, então o meu segundo conselho é, leia os apócrifos. E vamos fazer isso. Vamos começar. Lembra dos 5 princípios que nós começamos a reunião lembrando e já falamos na reunião passada? Um dos princípios principais, né, um desses 5, é que o livro seja profético, não é isso? Ou seja, que ele venha da parte de um profeta, um servo de Deus, que fala em nome de Deus. Tudo bem? Então vamos, anote a referência aí para você consultar depois, ao primeiro livro dos Macabeus. O primeiro livro dos Macabeus, no seu capítulo 4, vai dizer assim. Estou lendo 1 Macabeus 4, versículo 45 e 46. E ocorreu-lhes a boa inspiração, está contando uma história aqui de Judas Macabeu. Na época lá de Judas Macabeu, também falamos isso na reunião passada, período intertestamentário, Antíoco Epifânio profanou o altar do templo, sacrificou uma porca no altar do templo em Jerusalém. Né, porco é um animal imundo para os judeus, ele matou um porco dentro do templo, no altar. E aí Judas Macabeu falou, o que nós vamos fazer com o altar agora? Porque o altar foi profanado. Né? E aí ocorreu-lhes a boa inspiração de o demolirem, a fim de que não se tornasse para eles motivo de desonra o fato de os gentios o terem contaminado. Demoliram-no, pois, e puseram as pedras no monte da morada, em lugar conveniente, à espera de que viesse algum profeta e se pronunciasse a esse respeito. Outra tradução diz assim, à espera de que aparecesse algum profeta que lhe dissesse o que fazer. E por que Judas Macabeu estava à espera de um profeta? Bom, o próprio livro dos Macabeus vai dizer por que Judas Macabeu estava à espera de um profeta no seu capítulo 9. 1 Macabeus 9, 27, deixa eu me localizar aqui, 9, 27. Foi esta uma grande tribulação para Israel, qual não tinha havido desde o dia em que não mais aparecera profeta no meio deles. O próprio Judas Macabeu, que está escrevendo aqui, na verdade, alguém narrando a história de Judas Macabeu, escrevendo aqui por volta de 140 a.C., certo? 140 a.C. Nós sabemos que até o aparecimento de João Batista, né, o maior dos nascidos de mulher, o último profeta, a voz profética cessou por 400 anos. O próprio livro dos Macabeus está dizendo assim, desde que apareceu o último profeta. É por isso que quando eles demoliram o altar e guardaram as pedras, eles ficaram esperando que aparecesse um profeta para dizer o que eles faziam com as pedras. O que nós vamos fazer com esse altar agora? O altar foi profanado, né? Vamos demolir, vamos guardar as pedras até que um dia apareça algum profeta para dizer o que a gente faz com essas pedras. E o capítulo 9 vai nos explicar por quê que eles ficaram esperando um profeta. Porque eles estavam passando por um período de tribulação que não tinha tido outro igual desde que cessaram os profetas. Está vendo o próprio livro de Macabeus afirmando com todas as letras que a profecia cessou? Então, o primeiro princípio para que um livro seja considerado canônico acaba de cair por terra aqui. Ele não é, esse livro de Macabeus, não é de autoria profética. O próprio livro está dizendo que os profetas cessaram, certo? Então, vamos ver o que é que esses livros não proféticos têm a dizer. Agora nós vamos a Tobias. Tobias conta a história de Tobias, que é um israelita na época do cativeiro assírio.
Nós também falamos sobre a divisão dos reinos, né? Reino de Judá e reino de Israel. Tribos do sul, tribos do norte. Os reinos do norte foram para o cativeiro na Síria e Tobias estava lá, em Nínive, sendo cativo lá do Império Assírio. E aí ele vai passar por toda uma história de provação, na qual supostamente o anjo Rafael, caso você queira saber de onde vem o nome desse arcanjo, né? Porque só outros dois arcanjos são citados na palavra, Gabriel e Miguel. Caso você queira saber de onde vem o nome Rafael, tá aí. É o livro de Tobias. Significa o Senhor cura. Rafael. O Senhor cura. Então, o anjo Rafael supostamente é enviado a Tobias para ajudar no seu período ali de provação. Mas, por alguma razão, o anjo Rafael não deveria dar-se a conhecer a Tobias. Então, como ele não vai se dar a conhecer, Tobias não pode saber que ele é o anjo Rafael, ele vai usar de um expediente muito estranho para um anjo, um arcanjo, por sinal. Ele vai mentir. Ele mente para Tobias. Então, Tobias capítulo 5, eu vou citar o 4 também já já, mas anote aí se você quiser conferir depois, em alguma Bíblia católica, Tobias 5, versículos 4 a 6. Tobias saiu em busca de alguém que conhecesse o caminho que fosse com ele a Média, região que depois foi a Pérsia e hoje em dia é o Irã. Ao sair, encontrou Rafael, o anjo, de pé diante dele, mas não sabia que era um anjo de Deus. Disse-lhe, pois, de onde és, jovem? Rafael respondeu, sou um dos filhos de Israel, teus irmãos, e vim procurar trabalho. Sim, irmão, é isso mesmo, tá? O anjo mentiu para ele. O arcanjo Rafael acaba de contar uma mentira para Tobias. Não é brincadeira, confira depois se você quiser. Tá? Sou um dos filhos de Israel, teus irmãos, e vim procurar trabalho. Perguntou-lhe Tobias, conheces o caminho da Média? Sim, respondeu ele, já estive lá muitas vezes e conheço em detalhe todos os caminhos. Fui à Média com frequência e hospedei-me na casa de Gabael, nosso irmão, que mora em Ragés, na Média. São 2 dias de viagem entre Ecbátana e Ragés. Além de mentiroso, o anjo Rafael é ruim de geografia, porque Ectabanes e Ragés é muito mais longe do que 2 dias de viagem. Então ele é mentiroso e ruim de geografia. Fui à Média com frequência e hospedei-me na casa de Gabael, nosso irmão, que mora em Ragés, na Média. São 2 dias de viagem entre Ecbátana e Ragés, pois Ragés está situada na montanha e Ecbátana na planície. Tá? Um erro geográfico. Então, além de mentiroso, Rafael é ruim de geografia. Aliás, eu disse para vocês que essa Bíblia ficou muito volumosa porque tem notas de rodapé. A nota de rodapé, isso é uma Bíblia católica autorizada, tem um imprimatur, tá? E ela é comentada. A nota de rodapé, que faz o comentário desse versículo, diz assim, geografia pouco exata. Ecbátana, hoje Ramadã, está bastante longe de Ragés, hoje Rai, perto de Terã. Mas o autor não se preocupa com exatidão, quer apenas situar o seu relato numa região longínqua. Ou seja, o próprio comentarista está dizendo que isso aqui está geograficamente errado, certo? E pior do que o erro de geografia é Rafael mentindo para Tobias. Não tem outro nome para isso, né? Aliás, depois ele diz um nome, eu não vou nem ficar gastando tanto tempo com o texto, mas ele diz que ele se chama Azarias, que ele é filho de Ananias. E aí lá no capítulo 12 de Tobias que ele vai revelar a sua verdadeira identidade, que ele é o anjo Rafael. Tá? Lá no capítulo 12. Ele passa do capítulo 4 até o 12 mentindo para Tobias que ele é Azarias, filho de Ananias. Certo? Então, já violamos o outro princípio. Além de não ser profético, o livro precisa ser confiável, verdadeiro. Como é que nós vamos confiar na doutrina a partir de um livro que tem um anjo mentiroso e ruim de geografia? Né? Então, qual é a doutrina presente nesse livro? Tobias 4, versículo 10. Isso aqui é uma frase, olha só. Essa frase aqui é dita por Tobit, o pai de Tobias. Tá? Aí você pode dizer, pai de Tobias, quem que é o pai de Tobias? O pai de Tobias não é ninguém, você não precisa levar em consideração o que ele fala. Só que essa frase do pai de Tobias, depois ela vai ser repetida e confirmada pelo anjo Rafael, lá no capítulo 12, depois que ele diz que ele é o anjo Rafael. Tá? Então o pai de Tobias vai dizer assim para ele, 4:10, Tobias 4:10.
Pois a esmola livra da morte e impede que se caia nas trevas. A esmola livra da morte e impede que se caia nas trevas. Está percebendo a salvação pelas obras, irmão? Ah, mas isso não é assim. Isso. O pai de Tobias, quem que é o pai de Tobias? Ele pode ter falado uma bobagem. Então, muito bem. Então, vamos a Tobias 12. Tobias 12, agora quem está falando é o anjo Rafael. Lá no versículo 6, se você depois for consultar lá uma Bíblia católica, você olha para o versículo 6, vai estar assim. Então Rafael chamou-os à parte, Tobias e Sara, e disse-lhes, bendizer a Deus. Aí vem versículo 8. Boa coisa é a oração com o jejum. E melhor, boa coisa é a oração com jejum. Boa coisa. E melhor é a esmola com a justiça do que a riqueza com a iniquidade. É melhor praticar a esmola do que acumular ouro. A esmola livra da morte e purifica de todo o pecado. A esmola livra da morte e purifica de todo o pecado. Os que dão esmola terão longa vida. Os que cometem o pecado e injustiça são inimigos da própria vida. Livra da morte e perdoa todo o pecado. Tá claro, irmãos? Por que esse é um livro apócrifo? Então, volto ao meu primeiro conselho. Não perca o seu tempo com os apócrifos. Se você não aceitar o primeiro conselho, aceite o segundo. Leia os apócrifos. E aí você vai encontrar esse tipo de coisa. Certo? Vamos seguir. Agora o segundo livro de Macabeus. Segundo livro de Macabeus. Eu vou começar pelo fim, tá? O autor do segundo livro de Macabeus termina o seu livro dizendo o seguinte. Vamos lá. Assim termina o segundo livro dos Macabeus. Tendo-se passado assim os acontecimentos referentes a Nicanor, e como desde esse tempo a cidade ficou em poder dos hebreus, também eu aqui porei fim ao meu relato. Então o escritor de 2 Macabeus está terminando o seu relato. Se o fiz bem, de maneira conveniente a uma composição escrita, era justamente isso que eu queria. Se vulgarmente, de modo medíocre, é isso que me foi possível. Se fiz bem, de maneira conveniente, a uma composição escrita, era justamente isso que eu queria. Se vulgarmente e de modo medíocre, é isso que foi possível. Lembra que nós falamos sobre a autoridade, os princípios, os 5 princípios de descoberta da canonicidade? Se o livro é dinâmico, se ele contém o poder de Deus, você vê Isaías, você vê Jeremias dizendo assim, quando eles abrem a boca para falar em nome de Deus, eles dizem assim, ó, assim diz o Senhor. Essa expressão acontece mais de 400 vezes ao longo da palavra de Deus. Assim diz o Senhor. E o autor de Macabeus diz o quê? Olha, se o meu escrito aqui ficou legal, que bom, era isso aí mesmo que eu queria. Agora, se ficou medíocre, foi o que deu para fazer, vocês me desculpem. Isso te parece um escrito autoritativo? Isso te parece um escrito divino? Isso te parece um escrito profético? Olha, gente, se ficou medíocre, vocês me desculpem, foi isso que deu para fazer. É o que está escrito aí, pode conferir depois se você quiser. Esse é o final do segundo livro de Macabeus, capítulo 15, versículo 38. Tá? Segundo Macabeus 15, 38. E aí esse então que pede desculpa, caso o relato dele tenha ficado medíocre, ele diz assim, segundo Macabeus 12, de 38 em diante, tá? Eu vou lendo aqui porque a história é importante. Ele está contando uma história verídica, né? O primeiro e segundo Macabeus são uma excelente fonte histórica, tá? Uma péssima fonte de doutrina e de autoridade divina, mas uma excelente fonte histórica. Então eles estão contando aqui algo que de fato aconteceu, a guerra, a revolução lá de Judas Macabeu, que deu um pequeno período de independência para o povo de Israel entre o cativeiro para os gregos e para os romanos. Entre ser dominado por Alexandre o Grande e pelo Império Romano, no meio desses dois cativeiros teve um períodozinho de independência por causa da rebelião de Judas Macabeu. Então esse é o pano de fundo aí. Então eles estão contando, é uma história militar basicamente, né? Tendo depois reunido seu exército, Judas atingiu a cidade de Odolã. Chegado o 7º dia, purificaram-se conforme costume e ali mesmo celebraram o sábado. No dia seguinte, sendo já urgente a tarefa, partiram os homens de Judas para recolherem os corpos do que haviam tombado, a fim de inumá-los junto com seus parentes nos túmulos de seus pais. Então encontraram, debaixo das túnicas de cada um dos mortos, objetos consagrados aos ídolos de Jâmnia, cujo uso a lei vedava aos judeus.
Tornou-se assim evidente para todos que foi por esse motivo que eles sucumbiram. Todos, pois, tendo bendito o modo de proceder o Senhor, justo juiz que tornara manifestas as coisas escondidas, puseram-se em oração para pedir que o pecado cometido fosse completamente cancelado. O pecado dos mortos. Os mortos foram encontrados com ídolos debaixo das suas roupas. Aí agora eles vão começar a orar para que os pecados dos mortos fossem perdoados. Já começou a ficar ruim, vai ficar pior. Puseram-se em oração para pedir que o pecado cometido fosse completamente cancelado. E o nobre Judas exortou a multidão a se conservar isenta de pecado, tendo com os próprios olhos visto o que acontecera por causa do pecado dos que haviam tombado. Depois, tendo organizado uma coleta individual, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas de prata, a fim de que se oferecesse, lá em Jerusalém, um sacrifício pelo pecado. Agiu assim absolutamente bem e nobremente, com o pensamento na ressurreição. Você está entendendo o que foi ensinado nesses dois trechinhos? Primeiro, ele está orando para que sejam perdoados os pecados daqueles que morreram em idolatria, e enviou uma oferta em dinheiro para Jerusalém, para que lá em Jerusalém se fizesse sacrifício expiatório pelos pecados desses que morreram. Agora eu te pergunto, irmão, leia o Pentateuco, leia Êxodo, leia Levítico e me mostra onde que Moisés ensina a fazer sacrifício de expiação por quem já morreu. Certo? Primeiro que não existe sacrifício de expiação, né, de perdão de pecados por quem está morto. Nem oração pelos mortos. Muito menos, além de não existir oração pelos mortos, não existe sacrifício de expiação pelos mortos. E todo o princípio, né, irmão, se nós voltarmos lá ao livro do Êxodo, ao livro do Levítico, o princípio do sacrifício de expiação era a identificação. O homem, o israelita, precisava pôr a sua mão, não era isso? Ele tinha que pôr a mão na cabeça da ovelhinha, se identificar com ela, né, uma vida inocente no lugar da vida dele, que era pecador. Então ele punha a mão, se identificava com a ovelhinha, e aí sim a ovelhinha ia ser sacrificada, né? Porque houve uma identificação, e aí a vida da ovelha era sacrificada no lugar da vida dele, que era pecador. E é claro, sabemos que isso é um símbolo do que o Senhor viria fazer na cruz depois. Mas ainda assim, havia uma necessidade do israelita ir lá pessoalmente, pôr a mão na ovelhinha e se identificar com a ovelhinha. Que ideia é essa de você mandar um valor em dinheiro, 2.000 dracmas de prata, lá para Jerusalém e falar, ô sacerdote aí em Jerusalém, matam as ovelhas aí para sacrificar em favor desses que morreram aqui e morreram em pecado. Eles estão mortos, eles não têm condição de se identificar com a ovelhinha lá. E é isso, é uma oferta em dinheiro para fazer um sacrifício lá em Jerusalém por gente que já morreu. É isso que está em 2 Macabeus. Isso não só, por que eu estou explicando isso tudo? Porque isso não só está em completo desacordo com qualquer doutrina cristã, isso está em desacordo com o Pentateuco. Isso está em desacordo com a lei mosaica. Está em desacordo com o Êxodo, com o Levítico. Não existe sacrifício por quem já morreu, certo? Vamos lá. Eclesiástico. Também vou gastar um tempinho aqui. Eclesiástico, não confunda com Eclesiastes, por favor. Eclesiástico também é chamado de sabedoria de Sirac, porque ele é escrito por um judeu chamado Ben Sirac, ou seja, o filho de Sirac, e que vai compilar provérbios de sabedoria do seu avô, que por sinal se chama Jesus. Então, ele é Ben Sirac, o filho de Sirac, neto de Jesus. Jesus era um nome comum na época, vocês sabem disso, nós já falamos na introdução ao Evangelho de Lucas, nós já mencionamos. Então, ele não está afirmando aqui que é um neto de Jesus, o nosso Jesus Cristo. É um Jesus qualquer aí da época, que era um sábio. E então seu neto, chamado Ben Sirac, vai compilar a sabedoria do seu avô, né? Ele considera, então, o prólogo diz assim, é Ben Sirac dizendo que vai traduzir, o avô dele escreveu em hebraico a sua sabedoria, e ele vai traduzir para o grego. Então ele diz assim, visto que a lei, os profetas e outros escritores que se seguiram a eles deram-nos tantas e tão grandes lições pelas quais convém louvar a Israel por sua instrução e sua sabedoria, e como além do mais é um dever não apenas adquirir ciência pela leitura, mas ainda uma vez instruído, colocar-se a serviço dos de fora, por palavras e por escritos,
Meu avô Jesus, depois de dedicar-se intensamente à leitura da lei dos profetas e dos outros livros dos antepassados, detalhe, olha o que o Ben Sirac está fazendo aqui. Ele não está dizendo que os escritos dele fazem parte dos escritos sagrados, está dizendo? Está percebendo o que ele está dizendo? Está dizendo assim, o meu avô, depois de ter lido a lei e os profetas dos antepassados, percebe esse detalhe? O meu avô, depois de ter lido, depois de dedicar-se intensamente à leitura da lei, dos profetas e dos outros livros dos antepassados, e depois de adquirir neles uma grande experiência, ele próprio sentiu necessidade de escrever algo sobre a instrução e a sabedoria. Percebe o que ele está dizendo? Meu avô não escreveu o cânon. Ele leu a lei e os profetas, estudou muito, e aí ele sentiu necessidade de ele próprio escrever um livro de sabedoria. Muito bem, então, Ben Sirac. Sois, portanto, convidados a ler com benevolência e atenção, e a serdes indulgentes, onde, a despeito do esforço de interpretação, parecermos enfraquecer algumas das expressões. Olha esse desculpando de novo, né? Já pedindo desculpa por antecipação por qualquer coisa que não sair muito bacana, né? Então, a serdes indulgentes, onde, a despeito do esforço de interpretação, parecermos enfraquecer algumas das expressões. Aí, muito bem, segue o prólogo, termina o prólogo, aí ele vai começar a sabedoria do seu avô, Jesus. E aí, diz assim o capítulo 1, toda sabedoria vem do Senhor, ela está junto dele desde sempre, a areia do mar, os pingos da chuva, os dias da eternidade, quem os poderá contar? Sabedoria que aparece sempre com S maiúsculo, semelhante a quem? Provérbios. Certo? Então toda a sabedoria que o vô do Ben Sirac tem é a sabedoria que Salomão já tinha. Certo? Então o eclesiástico é o que tem de bom, vamos dizer assim, o que tem de bom em eclesiástico já tinha em Provérbios. Todos os provérbios do avô Jesus aqui, o que tem de bom é igualzinho de Salomão. Certo? Mas é claro, o problema não está no que tem de bom, está no que tem de ruim. Os bons provérbios, que personificam a sabedoria e tudo mais, Salomão já tinha feito isso daqui, já tem o livro de Provérbios, está tudo igual, certo? O problema é a hora que o tal do Jesus aqui, o vô do Ben Sirac, começa a ter algumas ideias próprias. E aí ele vai dizer assim, em Eclesiástico 12, versículos 5 e 7, faze bem ao humilde e não des nada ao ímpio, recusa-lhe o pão. Outra tradução diz assim, impede que se lhe dê pão. Impede que se lhe dê pão. Não lhes dê nada para que não te domine, porque encontrarás o dobro de males por todos os benefícios que fizerem a ele. Pois o próprio Altíssimo detesta os pecadores e aos ímpios infligirá um castigo. Dá ao homem bom e não ajudes o pecador. Agora, como que você harmoniza esse texto com Tobias, que diz que dá esmola salva a alma, eu não sei. Mas estão os dois aí, certo? Então Tobias está te ensinando que dá esmola, salva a tua alma e perdoa todos os teus pecados. E o avô Jesus do Ben Sirac está dizendo assim que você tem que ajudar o homem bom, e para o ímpio você deve impedir, não só você não deve ajudá-lo, você deve impedir que alguém ajude ele, certo? Vamos continuar aqui no Eclesiástico. Eu vou gastar algum tempo, ler alguma coisa do Eclesiástico, porque se ele é um péssimo livro de doutrina, como se vê aqui, ele é um ótimo livro, assim como os dois livros dos Macabeus são uma excelente fonte histórica para nós nos inteirarmos dos fatos que aconteceram naquele período intertestamentário, o período entre Malaquias e Mateus, aqueles 400 anos. O Eclesiástico é uma interessantíssima fonte para nós entendermos a cabeça dos judeus. Se a história dos judeus ali no período intertestamentário está em Macabeus, a mente dos judeus, o pensamento da época, como era a cabeça de um judeu naqueles dias de Jesus, nós já tanto falamos sobre isso, porque nós estamos estudando os evangelhos, né? Você quer entender a mente de um judeu, os preconceitos, leia o Eclesiástico, certo? Eclesiástico, agora nós estamos aqui no capítulo 25. Eclesiástico 25, eu vou ler do 13 ao 19. Aqui você vai começar a entender como que o judeu do século I, o judeu contemporâneo de Jesus, como que ele via as mulheres. Eclesiástico 25, 13. Qualquer ferida menos a do coração, qualquer malícia menos a da mulher. Versículo 19. Pouca maldade é comparada com a da mulher. Caia sobre ela a sorte dos pecadores.
Você se lembra que o testemunho de uma mulher não era válido no tribunal, né? E nós estamos estudando nesse momento o Evangelho de Lucas. O Evangelho que mostra como que Jesus considerava as mulheres. Nenhum outro Evangelho é tão claro o amor que o Senhor tinha pelas mulheres, e nenhum dos evangelistas, Lucas incluso, relata uma mulher em desavença com o Senhor. Você vê durante os evangelhos debates, discordâncias profundas entre Jesus, os fariseus, os saduceus, mas você nunca vê Jesus em desavença com uma mulher. Certo? Mas essa era a cabeça do judeu do século I. Era assim que ele entendia o valor da mulher. Agora eu estou lendo Eclesiástico 33, versículo 25. Agora nós vamos ver como é que ele entendia o escravo. Para o asno, forragem, chicote e carga. Para o servo, pão, correção e trabalho. Faze teu escravo trabalhar e encontrarás descanso. Deixa livre as suas mãos e ele procurará a liberdade. Eu acho que o Ben Sirac aprendeu esse provérbio com Faraó, né? Lá no Egito. Faz o teu escravo trabalhar e encontrarás descanso. Deixa livre as suas mãos e ele procurará a liberdade. Esse provérbio Ben Sirac aprendeu com Faraó no Egito. E se você queria saber onde estava o versículo que diz mente vazia, oficina do diabo, está aqui, em Eclesiástico. Né? Jugo e rédea dobram o pescoço. E ao escravo mau, torturas e interrogatório. Manda-o para o trabalho para que não fique ocioso, porque a ociosidade ensina muitos males. Emprega-o em trabalhos como lhe convém, e se não obedecer, prende-o ao grilhão. Mas não sejas muito exigente com as pessoas e não faças nada de injusto. Tens um só escravo, que ele seja como tu mesmo, pois adquiriste com teu sangue. Tens um só escravo, trata-mo como a um irmão. Acabou de dizer que é para torturar e interrogar, mas aqui agora no versículo 32 diz, tratam como irmão. Então, só que começa assim, tem um só? Então depende, se você tem muitos escravos, você tortura e interroga. Mas se você tem um só, então você precisa dele, então você trate ele como um irmão. Pois necessitas dele como de ti mesmo. Se o maltratas e ele foge, por que caminho o procurarás? Então é isso que o texto está dizendo. Né? Então, para o escravo mau, tortura, né? Mas se você tiver um só, trata como se ele fosse seu irmão, porque você precisa dele. Agora, capítulo 42, versículo 5, sobre o escravo de novo. Não tenhas vergonha, ele fala em versículos anteriores, de contratar o preço com o mercador, de corrigir severamente os filhos, de ensanguentar os flancos do escravo viciado. Chicotear até sangrar, né? Não tenhas vergonha de ensanguentar os flancos do escravo viciado. De novo sobre as mulheres, versículo 12. Diante de quem quer que seja, não te detenhas na beleza e não te assentes com mulheres, porque das vestes sai a traça e da mulher a malícia feminina. É melhor, olha esse versículo, é melhor a malícia de um homem do que a bondade de uma mulher. É melhor a malícia de um homem do que a bondade de uma mulher. Uma mulher causa vergonha e censuras. Então, irmão, esse é um livro que, né, realmente nós não podemos esperar formação doutrinária. Mas é um livro excelente para nós entendermos como que era a mentalidade de um judeu do século I. Que impacto o evangelho deve ter causado naqueles dias, hein? Quando as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus são quem? As mulheres. Quando Paulo vai orientar a Filemon que ele trate o seu escravo fugidio, como? Ensanguentando os flancos dele? Trata-o como irmão. Recebe a ele como se você estivesse recebendo a mim. Que choque. Que choque. Paulo não vai orientar que ele seja chicoteado até sangrar. E o último, para nós não gastarmos mais tempo com isso. Este apócrifo especificamente é chamado Bel e o Dragão, só que ele não aparece com esse nome na Bíblia Católica. Ele é um dos capítulos de Daniel. Os dois últimos capítulos de Daniel. Capítulo 13 é a história de Susana, também é apócrifo.
E o que eu vou ler agora é o capítulo 14 de Daniel, é a história de Bel e o dragão. Então vamos ler Daniel 14, você não vai conseguir acompanhar aí na sua Bíblia, porque a sua Bíblia não tem Daniel 14, nem tem Daniel 13, tá? Então eu estou lendo Daniel 14, versículo 23. Havia também um grande dragão que os babilônios veneravam. Dragão, tá? Dragão tipo dragão. Um dragão de verdade, não está falando de um monstro lendário, não está dizendo assim que os babilônios acreditavam que existia um dragão, é dragão mesmo. E o rei disse a Daniel, acaso irás dizer que também este é de bronze? Olha, ele vive, come e bebe, tá vendo? Não está falando de uma lenda, está falando que o rei levou Daniel lá para ver um dragão de verdade, tá? Ele vive, come e bebe. Tu não dirás que este não é um Deus vivo, portanto, adora-o. Mas Daniel respondeu, é ao Senhor meu Deus que adorarei, porque ele é o Deus vivo. Tu, porém, ó rei, dá-me a licença e eu matarei o dragão sem espada nem bastão. E o rei lhe disse, concedo-te a licença. Daniel tomou pez é uma resina de árvore, resina de pinheiro, pez, gordura e pelos, e cozinhou tudo junto. Depois fez uma espécie de bolos e atirou-os à boca do dragão. Fez um bolo de gordura e cabelo e jogou na boca do dragão. O dragão, tendo-os engolido, estourou. É isso mesmo, o dragão comeu uma bola de gordura e pelo e explodiu. Tendo-os engolido, estourou. Então Daniel pôs-se a clamar, vede os objetos do vosso culto. Quando os babilônios souberam disso, ficaram extremamente indignados e revoltaram-se contra o rei, dizendo, o rei se tornou judeu, Bel ele deixou destruir, o dragão deixou que matassem, os sacerdotes mandou trucidar. É isso mesmo, tinha um dragão de verdade, o rei leva o Daniel para ver o dragão fala, Daniel fala, eu vou matar o dragão, faz uma bola de gordura, dá a bola de gordura para o dragão comer, o dragão explode. Certo? Então, não tem escapatória. Se você diz que este livro é canônico, você está me dizendo que você acredita que na época do Império Babilônio existiam dragões. Não tem outra escapatória, certo? Existiam dragões e Daniel matou um dragão com uma bola de cabelo e ele explodiu. É isso, certo? Então, não tem condição de nós tratarmos com a mesma seriedade e com o mesmo nível de autoridade um livro que diz essas coisas, que o dragão explodiu com uma bola de cabelo, que o anjo Rafael mentiu para Tobias. Como é que nós vamos basear doutrina, né, e autoridade espiritual em livros que dizem essas coisas? Os irmãos conseguem me entender? Então chega de apócrifos por hoje e espero que tenha ficado bem claro para os irmãos por que esses livros não são considerados autoritativos. Então, faça uma pausa, respire fundo e vamos para o cânon do Novo Testamento. E agora nós temos duas diferenças fundamentais. Primeiro, o cânon do Novo Testamento ele nasceu de uma maneira muito diferente do cânon do Antigo Testamento, né? O cânon do Antigo Testamento, ele foi formado ao longo de muitos séculos, né? Pensa na distância dos escritos de Moisés, lá o Gênesis, o Pentateuco todo, né? Desde os escritos de Moisés até o final lá de 2 Crônicas, né? Então foram muitos séculos em que esses livros foram sendo escritos e compilados. Já vimos isso também na reunião passada. Assim que eles eram escritos, automaticamente eles eram reconhecidos. Lembra que isso é um princípio importante? Se o livro era aceito pela comunidade a qual ele se destinou. Então, Moisés escreveu e imediatamente os escritos dele foram para onde? Foram guardados junto com a arca. Josué escreveu, os escritos de Josué foram para onde? Foram adicionados aos de Moisés. Depois Samuel escreveu, mesma coisa. E assim foi. Já falamos disso na reunião passada. E o cânon do Novo Testamento? O cânon do Novo Testamento ele foi inteirinho escrito num período de menos de 50 anos. Jesus morreu ali em 33, aproximadamente, né? 33 DC. E antes de 100 DC, o Novo Testamento inteiro já estava escrito. Certo? Então, o cânon do Novo Testamento ele surgiu num período muito pequenininho, especialmente se comparado aos muitos séculos
do cânon do Antigo Testamento. Essa é a primeira diferença. E a segunda diferença é que não existe divergência nenhuma entre o cânon do Novo Testamento para os evangélicos e para os católicos. Os mesmos 27 livros estão presentes na Bíblia evangélica e na Bíblia católica. Qual é a diferença? Voltamos ao ponto número 1 da reunião de hoje. Como é que o evangélico entende que esse cânon foi compilado e como é que o católico entende que esse cânon foi compilado? O que o católico entende? Que a igreja, e aí agora cabe mais uma explicação, porque isso vai ser importante aí no decorrer da nossa discussão sobre o cânon do Novo Testamento. Quando um católico diz assim, a igreja formou, ou a igreja definiu, ou a igreja escolheu, ou escolha a palavra que você quiser, o cânon, o que ele quer dizer com a igreja? Porque ele quer dizer uma coisa diferente do que quando eu e você falamos a igreja. Quando um católico diz assim, a igreja decidiu, a igreja definiu, ele quer dizer um concílio da igreja, alguma reunião que tivesse os bispos, certo? O Papa, e aí os bispos reunidos com o Papa estão em concordância, eles dizem assim, os bispos em comunhão com o Santo Padre é o Papa, certo? Os bispos em comunhão, ou seja, em acordo com o Papa, decidiram isso, assim, assim, assim. Isso acontece onde? Isso acontece num concílio, certo? Onde bispos das diversas arquidioceses se reúnem, o Papa junto, aí todo mundo está de acordo, então é isso. Então, quando um católico diz assim, a igreja decidiu, é isso que está na cabeça dele. Um concílio, uma reunião com bispos, o Papa, todo mundo de acordo, martelo batido. Quando nós dissemos a igreja reconheceu os livros do Novo Testamento, percebe que na nossa mente tem uma coisa completamente diferente? E de fato é isso que nós queremos demonstrar aqui. A igreja não é essa instituição, nenhuma instituição, e aqui não cabe só a instituição católica, cabe todas as instituições que vieram sendo criadas ao longo desses 20 séculos e que recebem o nome de igreja. Mas para nós, irmãos, igreja não é uma instituição. Igreja não é uma organização. Igreja é um organismo. Então, quando nós dizemos que o cânon do Novo Testamento surgiu, apareceu, porque a igreja identificou, ou a igreja reconheceu qual eram os livros canônicos e não canônicos, nós queremos dizer coisas muito diferentes do que uma reunião dos bispos com o Papa. Nós queremos dizer o seguinte, as comunidades, aqueles presbíteros e aqueles irmãos que se reuniam em cada uma das localidades, eles reconheceram a autoridade do texto. E aí, comunicando-se uns com os outros, e por isso que levou tempo, porque comunicação há 20 séculos atrás não era mensagem de WhatsApp, né? 20 séculos atrás, comunicação era difícil, viagem era difícil. Então, por isso levou tempo para que o cânon se formasse. Então, quando nós dizemos a igreja reconheceu o cânon, nós queremos dizer isso. Os irmãos, as comunidades, as assembleias que receberam essas cartas, reconheceram a autoridade que elas possuíam. Reconheceram que elas vinham da parte de Deus e falar até papagaio fala, né? Que eu quero argumentar agora com os irmãos como que nós sabemos que essas comunidades reconheceram, por que nós podemos ter uma segurança que os primeiros destinatários das cartas aos Coríntios, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, que esses destinatários acolheram, receberam, reconheceram e compartilharam. Compartilharam. Porque foi a partir do compartilhamento que isso passou a ter autoridade não só lá na igreja dos Tessalonicenses, mas isso passou a ter uma autoridade universal sobre toda a igreja. É esse processo que eu quero agora, com cuidado e passo a passo, olhar com os irmãos. Então, até aqui tudo bem? Tudo claro? Diferenças do cânon, Antigo Testamento, Novo Testamento? Então, muito bem. O Antigo Testamento tem outra peculiaridade também, né? Ele foi praticamente todo escrito dentro do país ali de Israel. Agora, o Novo Testamento, você tem cartas, por exemplo, como a Epístola de Tiago, que provavelmente foi escrita em Jerusalém, e a segunda carta de Pedro talvez tenha sido em Roma. E Paulo escreveu de diversas cidades, enquanto ele viajava, ele escrevia cada hora de um lugar diferente. Então a extensão territorial é imensa. Você imagina a dificuldade
para a igreja lá de Roma, esperar o tempo, né, que levava. Uma carta que foi escrita lá em Jerusalém por Tiago, chegar lá em Roma, e não tinha só que chegar, tinha que chegar e chegar a informação junto, né? Ó, essa carta aqui realmente é do Tiago, foi ele mesmo que escreveu, e a igreja lá em Jerusalém, que recebeu essa carta do Tiago, confirma que é isso mesmo, foi ele que escreveu. Essa carta foi recebida pelos irmãos lá, então ó, pode ler aqui em Roma também, porque é fidedigna. Vocês imaginam a dificuldade disso acontecer 20 séculos atrás? Por isso é que o processo levou tempo e foi bondosamente e soberanamente conduzido pelas mãos do Senhor. Então, primeiro, quais foram os estímulos? Isso é muito interessante nós observarmos. A igreja, como sempre, e agora que nós já conceituamos o que é a igreja, né? Quando eu falo igreja, quando vocês falam igreja, nós falamos desse organismo vivo composto pelo cabeça e o seu corpo. Né? É assim que a igreja é descrita no Novo Testamento. Né? Não é uma organização chefiada por bispo e papa. O Novo Testamento não descreve a igreja assim. Uma organização chefiada por bispos e papas. Descreve como um organismo, um corpo formado por cabeça e os seus membros. Certo? Então, a igreja, esse organismo formado pelo cabeça e pelos seus membros, ela sempre precisou ao longo da sua história de umas cutucadas. Né? E a primeira cutucada foi a queda de Jerusalém. Né? Os primeiros cristãos estavam muito felizes, satisfeitos ali, reunidos, juntos, perseverando na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, até que Jerusalém caiu no ano 70. E eles foram espalhados. E esse foi um dos primeiros empurrõezinhos, né, que o Senhor deu na sua própria igreja para que o evangelho começasse a se espalhar. Já era pregado fora de Jerusalém antes disso, é claro. Mas para que ele começasse a se espalhar de maneira mais contundente. E assim, também, quando o Senhor entendeu, né, nós precisamos sempre, quando nós olhamos para a história, nós precisamos sempre nos lembrar que tem um Senhor da história. E o Senhor da história entendeu que uma hora chegou o momento de que esse livro precisava ser definido, precisava ser compilado, precisava ser, para nós usarmos a palavra que nós estamos usando desde a reunião passada, canonizado. Precisava se definir quais eram os livros canônicos e não canônicos. E quais foram esses estímulos? Qual foi o aguilhão que o Senhor usou? Primeiro, nós temos um estímulo interno, vindo da própria igreja, né? Um estímulo eclesiástico. A própria igreja precisava saber quais eram os livros que deveriam ser lidos no culto, certo? Acabei de citar aqui Atos 2,42. E perseveravam no partir do pão, nas orações e na doutrina dos apóstolos. Então, se a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, eles precisavam perseverar na doutrina, no ensino dos apóstolos, claramente surge a necessidade de nós sabermos o que é ensino dos apóstolos e o que não é ensino dos apóstolos. Então, de uma necessidade da própria igreja, começa a surgir esse estímulo para saber quais livros deveriam ser lidos e quais não deveriam ser lidos no culto, certo? Leitura da palavra sempre foi uma tradição, né? Uma tradição desde os tempos do Antigo Testamento. Nós vamos chegar a isso mais para frente um pouquinho. Mas você se lembra lá em Neemias 8, que Esdras passou o dia lendo, né, a lei na frente do povo. Então, leitura pública da palavra sempre foi uma prática, desde a comunidade judaica até a comunidade cristã. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Leitura pública da palavra. Então, essa era a primeira necessidade. No culto, na leitura pública do culto, o que tem que ser lido, o que não tem que ser lido? Primeira necessidade. Outra necessidade, também uma necessidade da igreja, mas agora uma necessidade da igreja voltada ao mundo exterior, ao evangelismo. Por quê? Tudo que os apóstolos escreveram, todo o Novo Testamento, foi escrito em grego. E aí, o mundo era muito maior do que o Império Romano e os países de cultura e de língua grega, né? Então você tem traduções já do primeiro século, tá, irmão? Primeiro, segundo século, você tem traduções para o copta, que era a língua que se falava no Egito, traduções para etíope. E aí surgiu uma boa pergunta.
Você acha que é fácil? Hoje é difícil, imagina 20 séculos atrás. Você acha que é fácil traduzir do grego para o etíope? Do grego para o copta? Então, tinha uma boa pergunta aí. Se nós vamos pregar no Egito, e precisamos então traduzir as escrituras para o copta, quais livros nós devemos traduzir? É uma boa pergunta, não? Quais livros nós devemos traduzir? Onde é que nós vamos gastar os nossos esforços? Traduzir um livro desse tamanho, irmão? É muito trabalho, muito tempo. Então, nós precisamos saber quais são os livros que devem ser traduzidos para a língua dos convertidos e para os países que nós vamos evangelizar. E também precisamos saber quais livros devem ser lidos publicamente no culto. Esse é o estímulo eclesiástico, número 1. Número 2, uma necessidade, um estímulo teológico. Por quê? 2 Timóteo 3, 16 e 17, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Útil para o ensino. Então, uma grande necessidade da igreja em discernir quais eram os livros canônicos e não canônicos era responder essa pergunta. E que nós fizemos agora há pouco, quando nós olhamos para os apócrifos. Quais são os livros sobre os quais nós podemos seguramente basear as doutrinas? Pelo que nós lemos de Macabeus, de Tobias, você pensa, irmão, que é seguro basear alguma doutrina em cima disso? Essa era uma pergunta que a igreja precisava responder, porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. O que é que nós vamos ensinar? O que é que nós podemos ensinar com segurança? E então, justamente por causa disso, houve um herege muito conhecido ali no segundo século, o herege Marcião, no ano 140 depois de Cristo. Ele publicou uma lista. Aliás, a primeira lista é dele, é a do herege. O primeiro que se aventurou a publicar uma lista de quais eram os livros canônicos era um herege. E a lista dele só tinha o Evangelho de Lucas, dos 4 evangelhos só tinha o de Lucas e tinham 10 cartas de Paulo. Esse era o cânon dele, né? E foi em cima desse cânon, de um evangelho e 10 epístolas de Paulo, que ele começou a pregar suas heresias. O herege Marcião. Ele soltou a primeira lista com o evangelho de Lucas e 10 cartas de Paulo. E outros, ao contrário de Marcião, que queriam tirar, outros queriam acrescentar. Aí queria pôr a epístola de Barnabé, queria pôr o pastor de Hermas, queria pôr um monte de maluquice no Novo Testamento. Então, já aí em meados do segundo século. Quando nós chegamos do terceiro para o quarto século, nós temos aquela que talvez tenha sido a pior das perseguições que a igreja cristã passou. O imperador Diocleciano, entre 302 e 305 depois de Cristo. 302 a 305 depois de Cristo. E o decreto de Diocleciano dizia o seguinte: é interessante que 25 anos depois de Diocleciano veio Constantino, que tornou o cristianismo a religião oficial do império, né? E aliás, Constantino, nesse mesmo Edito de Milão, que ele proclama o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, Constantino manda que às custas do império, do tesouro do império, ele patrocinaria 50 Bíblias. Ele patrocinaria 50 cópias. De novo, por que isso tinha que ser feito por um imperador, né? É só o imperador que tinha um dinheiro desse, né? Hoje em dia, se você quiser, você compra 50 Bíblias, né? Para distribuir num bairro aí da cidade. Você compra aí 50 Bíblias. Nos tempos de Constantino, meu irmão, isso tinha que ser patrocinado pelo Império Romano, certo? Então, Constantino, 25 anos depois de Diocleciano, vai patrocinar. Isso é só um dado histórico, tá? Não estou elogiando nada de Constantino, não. Constantino fez mais mal para a igreja que Diocleciano, se você for colocar na balança. Mas Constantino oficializou o cristianismo e determinou que 50 cópias da Bíblia fossem produzidas às custas do império, patrocinadas pelo império. 25 anos antes dele, Diocleciano, nessa então que foi a maior, a mais intensa, a mais ferrenha perseguição que a igreja passou, ele disse o seguinte, que
os cristãos, evidentemente, como em todas as outras perseguições, tinham que ser presos e mortos, né? Mas um detalhe, os cristãos tinham que ser presos e mortos, e as suas escrituras deveriam ser queimadas no fogo. Então, sabe o que a igreja precisou responder? Nos dias de Diocleciano, e 25 anos depois, nos dias de Constantino, a igreja teve que responder as duas faces da mesma pergunta. Nos dias de Diocleciano, a igreja tinha que responder por quais livros nós estamos dispostos a morrer. Nos dias de Constantino, eles tiveram que responder a pergunta: quais livros nós estamos dispostos a copiar? E graças a isso, nós temos essa palavra nas nossas mãos. Porque um dia irmãos nossos entenderam da parte do Senhor quais eram os livros pelos quais eles estavam dispostos a morrer. E outros irmãos, 25 anos depois deles, entenderam quais livros eles deveriam aproveitar aquela oportunidade de ouro preparado pelo Senhor, para que, de maneira única na história, nunca tinha acontecido algo assim antes, para que tanto dinheiro e tanto tempo fossem despendidos para que aqueles livros fossem copiados. 50 cópias de uma só vez, de uma obra dessa. Duas perguntas. E esse nós podemos chamar então de um estímulo político. A igreja, entre os anos 300 e 330, precisou responder essas duas perguntas. Por quais livros estamos dispostos a morrer? E quais são os livros que nós devemos copiar? Então, muito bem. Essa é a nossa visão, né? Como evangélicos, de como a igreja entendeu que o cânon deveria ser formado, né? Mas a visão católica vai dizer, eu vou apenas apresentar isso para que os irmãos saibam. Na visão católica, o cânon do Novo Testamento se formou como? Num concílio, né? O concílio em 382, concílio de Roma, o sínodo de Roma, sob a autoridade do Papa Dámaso I, eles se reuniram, né, lá em Roma, o Papa Dámaso, os bispos, e fecharam a lista, certo? Aí tem a lista lá, e a lista tem esses mesmos 27 livros que nós temos aqui no nosso Novo Testamento. Então, o católico entende assim, que aconteceu um concílio lá, em Roma, e bateram o martelo, e é isso. Nós entendemos que foi um processo gradual, gradativo, em que a igreja foi progressivamente discernindo quais eram esses livros pelos quais ela estava disposta a morrer. Então, a maior parte desses livros, esses 27 livros do Novo Testamento, ela foi escrita para igrejas locais, não é isso? A maior parte do Novo Testamento são as cartas de Paulo, né? E essas cartas de Paulo, e até mesmo os evangelhos. O evangelho de Mateus, possivelmente, tem como alvo o público judaico, né? Então, o evangelho de Marcos, que tem por detrás Pedro, possivelmente tem por alvo o público romano. E as cartas é muito claro quem é o público delas, né? A carta dos Tessalonicenses é para os de Tessalônica, né? A carta aos Colossenses é para os de Colossos, né? Então, cada um dos livros do Novo Testamento tem um endereço, né? Ele foi escrito para uma pessoa. A carta de Filemão, por exemplo, foi para uma pessoa. Segunda e terceira João também, para uma pessoa. Mas talvez Lucas e Atos, né? Teófilo, nós não temos certeza se é uma designação geral. Provavelmente não, provavelmente Teófilo é uma pessoa em particular. Então Lucas e Atos também é para uma pessoa. Mas no geral, o Novo Testamento foi escrito para comunidades, para igrejas locais. Outras partes do Novo Testamento, algumas epístolas, foram mais regionais, né? A própria Apocalipse, né? Apocalipse é uma carta de João destinada para onde? As 7 igrejas, né? Tem um pedacinho para cada uma, mas a carta como um todo era destinada às 7 igrejas da Ásia Menor. O próprio Tiago, né, que escreveu de Jerusalém, ele escreve assim: as 12 tribos da dispersão. Então, tinha um público ali mais amplo. Tiago possivelmente escreveu de Jerusalém, Paulo, cada hora de uma cidade diferente, Pedro talvez de Roma, e com tanta dificuldade de comunicação e de transporte, é de se esperar que se levasse algum tempo para o reconhecimento universal, né, em todas as igrejas, o mesmo reconhecimento dos 27 livros. Mas nós temos evidências
de que a igreja primitiva começou a colecionar os escritos imediatamente após conseguir confirmar a sua autenticidade. É isso que eu quero mostrar para os irmãos. Que a igreja não simplesmente se reuniu num sínodo, num concílio em Roma e falou, a lista é essa. Mas que conforme os escritos foram aparecendo, eles foram sendo reconhecidos. Isso eu já disse, agora eu quero mostrar para os irmãos por que é que nós entendemos assim. Quais são as evidências, quais são as provas de que a coisa aconteceu dessa maneira. Vamos lá. Primeiro, havia uma necessidade já de imediato, já enquanto, não só enquanto o Novo Testamento foi escrito, né? Enquanto os apóstolos estavam vivos. Durante o tempo de vida dos próprios apóstolos, já havia uma necessidade premente da igreja. Qual era essa necessidade? A rejeição de ensinos falsos. Vamos olhar de novo para Lucas 1. Nós conhecemos esse texto porque temos estudado o Evangelho de Lucas. Mas olha só que coisa interessante. Lucas, quando vai fazer essa introdução do seu Evangelho, ele diz que fez uma acurada investigação, né? Mas olha o que Lucas 1:1 diz. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito uma exposição em ordem. Por que Lucas quis fazer uma investigação acurada e uma exposição em ordem? Porque muitos houve que empreenderam essa mesma tentativa. E, muito possivelmente, com uma qualidade questionável. Muito possivelmente com uma qualidade questionável. Muitos fizeram, e nós sabemos disso, né, por testemunho da história, que houve uma série de evangelhos malucos. Né? Um evangelho da infância, que é base para hoje, muitos filmes que você vê, filmes sobre a infância e adolescência de Jesus, que ele faz um peixinho de barro, põe no rio, o peixe fica vivo e sai nadando no rio. Isso saiu de onde? Isso saiu dos evangelhos falsos que surgiram nessa época aqui, na época em que Lucas está escrevendo. Então, como tinha gente inventando história a respeito de Jesus, que ele fazia peixinho de barro, fazia passarinho de barro, jogava para cima e saia voando, como tinha gente inventando esse tipo de maluquice, de história sobre a vida de Jesus, então Lucas decidiu fazer uma acurada investigação de tudo desde sua origem e apresentar um relato em ordem. Entende? Essa era uma necessidade que nasceu já nos dias dos apóstolos. Quer uma prova disso? Isso que eu estou contando para vocês, nós sabemos a partir da história, porque esses pseudo-evangelhos, alguns deles sobreviveram. Então a gente sabe que essas histórias circulavam lá no primeiro século. Né? Mas você tem uma evidência interessante no Evangelho de João. Olha só, você conhece esse texto, mas talvez você não tenha parado para pensar nisso. João 21. João 21. Versículo 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Se você olhar os versículos para trás, você sabe do que Jesus estava falando, né? Do que João estava falando. Pedro pergunta para Jesus assim, e quanto a esse? Né? Dizendo para João. Aí Jesus responde para Pedro, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Né? O que te importa se eu quero que ele permaneça até que eu venha? E aí por que Jesus respondeu assim para Pedro, se eu quero que esse permaneça, começou a correr uma ideia ali nos dias de João, que João não morreria. E ele diz isso, olha lá, então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não disse que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? O que João está fazendo aqui? Ele está corrigindo uma heresia que aconteceu enquanto ele estava vivo. João não tinha nem morrido ainda, e já circulavam boatos de que Jesus tinha dito que ele jamais morreria. Então João se preocupa no seu evangelho, que possivelmente o evangelho de João é o último dos seus escritos. Nós não temos como ter certeza disso, mas existe essa possibilidade que Apocalipse seja o primeiro e o evangelho seja o último dos escritos de João. João já está escrevendo no seu evangelho e já está preocupado com heresia.
João está vivo escrevendo o relato da história da vida de Jesus e já tem heresia circulando. Já tem heresia circulando. Leia as 3 cartas de João, ele afirma que o espírito do anticristo já está em atividade, né? Já tem heresia circulando com os apóstolos vivos, né? Só que enquanto os apóstolos estavam vivos, me acompanhe agora a primeira carta de João. Enquanto os apóstolos estavam vivos, eles eram o filtro, né? Eles eram a proteção contra as heresias, porque eles eram as testemunhas oculares. Aproveite que você está aí em 1 João, só olhe o capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Irmão João estava vivo ainda. E muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Mas enquanto esses falsos profetas estavam pregando e João estava vivo, olha aí, 1 João 1,3. Os falsos profetas podiam pregar o que for. Enquanto João estava vivo, ele podia dizer assim, 1 João 1,3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Olha aí, 2 Pedro, um pouco para trás aí. 2 Pedro, algumas páginas para trás. 1,16. 2 Pedro 1,16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, como a do passarinho de barro, né? Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então já no primeiro século, falsos profetas. Mas, até aquele ponto, as testemunhas oculares, Pedro, João, estavam vivas. E elas eram a primeira linha de defesa, o primeiro escudo contra as heresias. Nós fomos testemunhas oculares. Mas eles já estavam velhos, né? Pedro escreve as suas epístolas dizendo que ele está prestes a deixar esse tabernáculo. João é o último apóstolo vivo, está exilado na ilha de Patmos, ele sabe que ele também não vai durar muito tempo. E eles começam a se preocupar, né, com o que vai acontecer depois da morte deles. Então, a necessidade de que aquilo que eles foram testemunhas oculares esteja por escrito. Os ensinos falsos já começaram a se disseminar, as testemunhas oculares estavam envelhecendo, chegando próximo da morte. Então as testemunhas oculares decidem que eles vão colocar aquilo que eles viram e ouviram. Assim lemos 1 João, né? Aquilo que vimos e ouvimos, vos anunciamos. Então eles põem por escrito aquilo que eles testemunharam. E aí depois que eles põem por escrito aquilo que eles testemunharam, o que acontece? Logo que eles põem por escrito. Vamos ver o que acontece. Primeiro aos Tessalonicenses. Paulo tinha posto por escrito o que ele testemunhou. E você se lembra, ele teve um testemunho pessoal de Jesus ressuscitado, né? Apareceu pessoalmente a ele. Então aquilo que Paulo testemunhou, Jesus vivo, ressuscitado, ele também, aliás, Paulo também nas suas cartas já fala de falsos ensinos, de falsos profetas, de heresias circulando na igreja. Então Paulo faz a mesma coisa que as demais testemunhas, ele põe os seus relatos por escrito. E quando ele põe os seus relatos por escrito, o que ele pede em 1 Tessalonicenses 5, 27? O final da primeira epístola aos Tessalonicenses. 5, 27. Conjuro-vos pelo Senhor que essa epístola seja lida a todos os irmãos. E aí talvez fique parecendo para você, irmão, que ele está querendo dizer todos os irmãos aí, né, em Tessalônica. Poderia ser. Todos os irmãos aí em Tessalônica. Né? Que ele mandou a carta para alguém e pediu para esse alguém ler na Assembleia dos Tessalonicenses, para ler em Tessalônica. Mas olha o que ele diz a Timóteo. Caminha um pouco para frente, nós estamos em Tessalonicenses, vamos a Timóteo. 1 Timóteo 4,13.
Até minha chegada, aplica-te a leitura. Leitura do quê, né? Isso é uma boa pergunta. O que Timóteo deveria ler? Está vendo a necessidade de que houvesse uma definição do cânon? O que é para Timóteo ler? Aplica-te a leitura, à exortação e ao ensino. E aí a pergunta permanece: o que ele deveria ler e o que ele deveria ensinar? O versículo 11 nos dá a resposta. Ordena e ensina estas coisas. Que coisas? As coisas que eu escrevi. As coisas que eu escrevi. Você está começando a perceber uma coisa aqui, irmão? Que os autores inspirados, do Antigo nós já falamos isso, mas os autores inspirados do Novo Testamento sabiam o que eles estavam fazendo? Eles sabiam que quando eles estavam escrevendo palavra de Deus. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim: ordena e ensina estas coisas. Porque aqui a Timóteo mesmo ele já tinha dito que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Então, o que eu escrevi, Timóteo, você percebe a ousadia, e não só a ousadia, né, a clareza espiritual que Paulo tinha, que enquanto ele estava escrevendo, ele sabia que ele estava escrevendo escritura. Ele sabia que ele estava escrevendo escritura. Então ele escreve e ele diz assim aos Tessalonicenses: eu conjuro que vocês leiam essas coisas para todos os irmãos. Ele escreve para Timóteo e diz assim: ordena e ensina estas coisas. Ordena e ensina estas coisas que eu estou escrevendo. Colossenses. E veja bem, Paulo tinha plena consciência que ele não estava escrevendo só para Timóteo, ou que ele estava escrevendo só para Tessalônica. Veja que ele escreve aos Colossenses. Colossenses 4. Colossenses 4:16, isso mesmo. 4:16. E uma vez lida esta epístola, essa dos Colossenses, perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Paulo escreveu uma epístola a Laodiceia, que não chegou aos nossos dias. Claro que alguém muito criativo escreveu uma epístola de Paulo aos Laodicenses, né? Imagina que ia deixar um vácuo desse, né? Aí alguém muito espertinho escreveu uma epístola de Paulo aos Laodicenses, que é absolutamente falsa, não tem nada a ver com o ensino de Paulo. Mas nós sabemos que existe uma epístola aos Laodicenses. Ela só não chegou aos nossos dias. Mas veja o que Paulo diz. Ele diz que a dos Colossenses é para ser lida na igreja dos Laodicenses. E que a de Laodiceia é para ser lida na igreja dos Colossenses. Então, primeira coisa que nós já começamos a perceber aqui sobre os autores do Novo Testamento. Enquanto eles escrevem, eles têm a consciência de que eles estão escrevendo palavra de Deus. E por isso Paulo conjura que seja lida perante todos os irmãos. E mais do que isso, eles têm consciência que o que eles estão escrevendo não é somente para as igrejas ou as pessoas que são o destinatário imediato. Entendeu? É isso que esse texto aqui está nos mostrando. Paulo tinha consciência que o que ele escreveu para os colossenses não era só para os colossenses. Então ele diz, leiam também lá em Laodiceia. E o que eu escrevi para os laodicenses, leiam aí em Colossos. Mais uma consciência. O que os apóstolos estavam escrevendo, eles sabiam que eram para a igreja de Deus. Eles sabiam que era a palavra de Deus e sabiam que era para a igreja de Deus. Então as cartas tinham o propósito de serem lidas por um público muito mais amplo do que as congregações originais para as quais foram escritas. Essa aceitação original, o fato de que essas igrejas, que a igreja dos Colossenses recebeu a carta de Paulo, aceitou, leu e encaminhou para a igreja em Laodiceia, isso é a igreja discernindo o cânon. Isso é a igreja entendendo quais eram os escritos inspirados. A igreja dos Colossenses recebeu uma carta de Paulo, leu e transmitiu para a Laodiceia. Entendeu como é que esse processo foi acontecendo? Agora imagina isso replicado ao longo de todas as igrejas. Conseguiu visualizar, irmão, o cânon do Novo Testamento se formando? Os irmãos em Tessalônica receberam a carta e entenderam que era original. Paulo escreve para eles, né? Ó, é assim que eu assino. Essa carta é minha.
A minha assinatura é essa aqui. Então os tessalonicenses reconheceram que aquela carta era verídica, era de Paulo, e aí eles passam para frente e falam, ó, leiam aí também vocês, porque essa carta muito nos edificou. Você está vendo o cânon nascer? Assim nasceu o Novo Testamento. Essa aceitação original e a leitura em várias igrejas seria o fundamento crucial para o reconhecimento das gerações futuras. Veja só, vamos ler algumas introduções aqui. 1 Pedro, e eu já estou seguindo para o final. Primeira Epístola de Pedro. Agora nós vamos ver uma evidência dessa circulação. Eu estou dizendo aqui, primeiro eu apresentei uma evidência mais discreta, né? Paulo escreve aos Colossenses dizendo que é para ler também entre os laodicenses. Olha o que Pedro diz. 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Mais para frente aí. Ou perdão, mais para trás. Tiago 1. Volta um pouquinho. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Apocalipse 1:11. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Está vendo como essas cartas tinham um público amplo? Muitas cidades, muitas regiões, uma distância enorme uma das outras. Irmão, não perca isso de vista. Para que essas cartas circulassem, tinha uma necessidade fundamental. Para que elas circulassem sem se perder, para que essas cartas pudessem alcançar 7 igrejas na Ásia, Bitínia, Frígia, Capadócia, elas tinham que ser copiadas. Elas tinham que ser copiadas. E assim, pela própria necessidade de fazer as cartas circularem, essas cópias, e as igrejas iam crescendo, né? Mais e mais convertidos, mais e mais cidades, mais e mais regiões, o evangelho se espalhando pelo mundo inteiro, cada vez mais cidade, cada vez mais longe, cada vez mais cópias. Cada vez mais cópias. O resultado dessas cartas serem copiadas e transmitidas, copiadas e transmitidas, copiadas e transmitidas. O resultado nós vimos na primeira reunião, né? O Novo Testamento tem 10 vezes mais manuscritos do que o segundo colocado, que é a Ilíada de Homero. O resultado foi de tanto que essas cartas foram copiadas, porque tinha necessidade de espalhar entre as igrejas. Então, cópias, 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 e foi crescendo o número de manuscritos. Olha que consequência isso produziu. Segunda Epístola de Pedro. Segunda Pedro. Segunda Pedro 3. Segunda de Pedro 3. Vamos ler 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, mas quem falou do dano da segunda morte foi ele, né? Que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Sabe 2 coisas que Pedro está afirmando aqui? Primeira, e que salta aos nossos olhos, ele pegou as demais epístolas, ele diz assim, como Paulo costuma fazer em todas as suas epístolas, ele pega essas todas as epístolas de Paulo e chama de quê? Escrituras. Dizendo que pessoas estão deturpando as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo, como fazem com as demais escrituras. Você está vendo que Pedro aqui está colocando Paulo exatamente no mesmo patamar de Jeremias, Daniel, Ezequiel, Moisés. Ele não chama Moisés de uma coisa e Paulo de outra, ele chama todo mundo de escrituras. Percebe a consciência que esses irmãos tinham já no momento em que esses escritos estavam sendo realizados? Pedro chama Paulo de escrituras. Essa é a primeira coisa. E nós vamos ver outras questões aqui no Novo Testamento, outros exemplos disso. Mas outra coisa. Pedro sabe
que Paulo fala desses assuntos, olha o versículo 16, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Como é que Pedro sabe disso? Ele tem as epístolas, mas nenhuma das epístolas de Paulo foi escrita para Pedro. As epístolas de Paulo foram escritas para as igrejas. Como é que Pedro sabe o que está escrito nas epístolas de Paulo? Porque ele tem as cópias. Ele tem as cópias. Os apóstolos entre si começaram a ter acesso aos escritos uns dos outros. E por ter acesso, por conhecer os escritos uns dos outros, Paulo, é muito fácil saber que Paulo conhecia os escritos de Lucas, né? Porque eles eram companheiros de viagem. Então é fácil saber que Paulo conhecia os escritos de Lucas. Mas Pedro não era companheiro de viagem de Paulo. Como é que Pedro sabia o que Paulo escrevia nas suas epístolas? Porque ele tinha as cópias. Então, os apóstolos entre si começaram a ter acesso aos textos uns dos outros por causa das cópias. E quando eles tinham acesso às cartas uns dos outros, o que um escrevia, um tinha acesso ao que o outro escrevia, qual era o veredito deles sobre aquilo que o outro escreveu? Escrituras. Escrituras. Os próprios apóstolos reconheciam um ao outro a autoridade de Deus que foi dada a eles. Então Pedro tinha as cartas de Paulo, lia as cartas de Paulo e sabia que o que estava escrito nelas era escrituras. Judas, vamos lá. Epístola de Judas, versículos, Judas só tem um capítulo, né? Então Judas, versículo 17 e 18. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Judas está citando Pedro. Judas está citando 2 Pedro 3,3. Paulo, em 1 Timóteo 5,18. 1 Timóteo 5,18. Pois a Escritura declara. Quando o texto começa assim, você está esperando que ele vai citar Deuteronômio, né? Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. De fato, quando ele cita, a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. Isso está escrito de fato em Deuteronômio. Isso está escrito em Deuteronômio 25,4. E a outra parte é, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Isso é Lucas 10. Ou seja, Paulo aqui em 1 Timóteo está pondo dois textos, um do lado do outro. Um de Deuteronômio e outro de Lucas. E o que ele faz? Chama os dois de Escritura. Escritura. Com essas cópias, então, aos poucos, chegando a todas as igrejas, as dificuldades de reconhecimento iam aos poucos sendo superadas. E ao final do século IV, depois de todas essas questões, essas dificuldades serem resolvidas, por quê? Certamente tinha muitas dificuldades, né, irmãos? Hebreus, por exemplo, não tem identificação de autoria, o autor de Hebreus não se identifica. Imagina a dificuldade para todas as igrejas que receberam a epístola aos Hebreus para reconhecer que aquilo era uma carta autêntica, né? Uma carta em que o autor nem põe seu nome, não se identifica. Então, essas dificuldades foram sendo superadas à medida que as cartas iam circulando, e aí os destinatários originais iam confirmando que aquelas cartas realmente eram autênticas, aquelas cartas realmente eram autoritativas. As dificuldades foram sendo superadas até que ao final do século IV, a igreja finalmente tinha em sua posse, em suas mãos, isso que nós hoje chamamos de o cânon da palavra de Deus. E assim, o cânon do Novo Testamento também foi terminado, de maneira também tão peculiar, tão soberana, tão cuidadosa pelas mãos do nosso Senhor. Graças ao Senhor por isso. Espero que tenha sido de utilidade para os irmãos. E reitero aquilo que eu afirmei no começo da reunião. Se nós entendemos tudo aquilo que eu argumentei, que eu falei, que eu apresentei, entendemos isso como correto, como verdadeiro, mas se ao final disso tudo a nossa conclusão não for a Escritura tem autoridade
sobre a minha vida, então essa noite serviu de muito pouco, serviu só de informação. Então nos lembremos que acima de tudo o que foi dito, que foi apresentado, que foi nomeado aqui, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Para o ensino, para a exortação, para a edificação na justiça, útil. Para que, nas palavras do nosso irmão na introdução, lá no Salmo 19, para que as nossas vidas sejam ordenadas. Ela é quem é a fonte absoluta de autoridade sobre a Igreja de Deus e sobre cada um dos membros da Igreja de Deus. Amém. Se algum irmão desejar encerrar essa noite em oração, que o Senhor nos conduza.